Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre futebol versus imprensa. Inclusive vou aproveitar para fazer uma pequena propaganda do meu TCC, quando eu me formei na PUC Campinas em 2007. O tema do nosso TCC, do meu grupo, foi futebol versus imprensa. Então quem quiser conferir, digita lá no YouTube, futebol vs imprensa, e pode ver o TCC que a gente fez sobre esse tema, são 3 partes. Mas vamos lá. Na noite de ontem, após a classificação do Corinthians nos pênaltis contra o Santos para a final do Campeonato Paulista, para enfrentar o São Paulo, na coletiva do técnico Fábio Carille, houve uma discussão entre o repórter da Jovem Pan, André Ranieri, e o técnico Fábio Carille. Vou tentar explicar, resumir aqui para não ficar um vídeo muito longo. Em uma das últimas coletivas do Carille, antes de enfrentar o Santos, ele teria dito que iria fechar alguns treinos da equipe, porque ele ficou sabendo que teria alguns espiões vendo o treino do Corinthians e passando para os adversários do clube. E ficou nisso, e ficou aquela coisa assim meio estranha. Ele falou o que aconteceu, mas não deu nome aos bois. E ontem, após o jogo, o repórter da Jovem Pan, o André, ele confrontou o técnico Fábio Carille, inclusive fez até uma lista das vezes que o Carille teve algum tipo de embate com a imprensa, e falou que não era certo o Fábio Carille ter falado aquilo, porque coloca em risco os setoristas do clube em relação à torcida. Então vamos lá. Vou procurar não ser corporativista, apesar de eu ser jornalista. Vou falar o que eu penso, que eu acredito que é certo e que é errado. Acredito que o Carille, ao falar que existem espiões nos treinos do Corinthians, e geralmente quem acompanha os treinos são os setoristas do clube, e não falar quem, entendeu? Eu acredito que é muito perigoso, ainda mais em tempos de redes sociais, né? Por que em tempos de redes sociais? Porque hoje o torcedor, ele pega o nome, a gente pega hoje o nome de qualquer pessoa, joga no Google, e você acha as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, e se você cavar mais um pouco, você acha até endereço da pessoa. Então, o técnico Carille, ao falar que existem espiões e deixar no ar, não citar nomes, ele complica muito o trabalho da imprensa, no caso setoristas que cobrem o dia a dia do Corinthians, porque o torcedor coloca o nome lá do jornalista e começa a perseguir até o jornalista, a xingar, a fazer ameaças, né? Lógico, isso não é papel de torcedor, isso é coisa de bandido, né? Só que toda torcida tem as pessoas de bem, que são a maioria, e tem também bandidos infiltrados na torcida. Então eu acredito que o Carille errou ao deixar muito no ar, ao deixar muito solto essa acusação que teriam espiões passando informações do treinamento do clube para os adversários do Corinthians. E do lado do repórter, eu acredito que ele não agiu corretamente ao confrontar o Carille ontem durante a coletiva. A coletiva, o foco era a classificação do Corinthians para a final, e ele usou aquele tempo dele que ele tinha para pegar informações sobre a classificação, sobre já pensando na final contra o São Paulo. Ele abordou o técnico Carille até de maneira respeitosa, mas acabou virando uma discussão bem áspera. Mas eu acredito que não era o momento do jornalista fazer aquilo. Eu acredito que ele poderia ter chamado o Carille de canto, ter batido um papo com ele mais em particular, mas o jornalista optou pelo confronto direto. Então ficou uma situação muito... uma saia justa que o jornalista criou, e não precisava ter sido dessa maneira, acredito eu. Outra coisa que o Carille reclamou foi da imprensa inventar informações. Aí ele citou de quando ele foi negociado, quando ele foi lá para o time da Arábia, que a imprensa tinha inventado uma semana antes que ele teria ido para um clube, que ele não foi, e teria levado o Rodriguinho também. Então o Carille falou até que foi abordado por um torcedor, acho que no posto de gasolina, no supermercado, e o Carille reclamou disso. Então vamos lá. O jornalista tem garantido por lei o sigilo da fonte. O que é isso, para quem não sabe? Por exemplo, eu posso hoje conseguir eu posso ter uma fonte, por exemplo, dentro do governo
que está aí hoje, e ele pode me passar uma informação muito bombástica, e eu posso soltar isso na imprensa de alguma maneira, e não sou obrigado a revelar quem me contou essa informação. Então, o sigilo da fonte do jornalista é resguardado por lei. É lógico que esse sigilo da fonte, quando acionado por jornalistas, como é que eu posso dizer, picaretas e mau caráter, ele pode fazer um estrago muito grande. Por quê? Porque ele pode inventar uma informação realmente. Ah, fiquei sabendo que o Carille vai ser transferido para um time da Espanha após a final do Campeonato Paulista. Está praticamente fechado. Inventei isso na minha cabeça, e quando vierem perguntar para mim, uma fonte de dentro do Corinthians me passou essa informação. E eu me escondo atrás desse direito ao sigilo da fonte que eu tenho, para propagar uma mentira, para ganhar cliques no meu site, para ganhar no meu blog, ou no blog do jornalista, enfim. O direito ao sigilo da fonte para o jornalista é muito importante. Não tem como abrir mão, porque se não fosse esse direito ao sigilo da fonte, muitas informações em todos os setores da sociedade, desde política, economia, futebol, esporte, muitas informações não veriam ao público, devido ao jornalista não poder, ao jornalista, por exemplo, ser obrigado a revelar quem contou essa informação para ele. Então, é complicado falar disso. É um direito muito importante para o jornalismo acontecer, para o jornalismo fazer o seu papel de denúncia, mas ao mesmo tempo, no caso, o técnico Fábio Carille tem razão de criticar, de achar ruim, porque esse direito ao sigilo da fonte nas mãos de jornalistas inescrupulosos, ele pode também fazer um estrago muito grande, e tudo em cima de uma mentira, e o jornalista ficar ali escondido atrás dessa garantia que ele tem. Então é isso. Essa discussão, acredito que poderia ter sido evitada entre o Carille e o repórter. O Carille poderia, já que o Carille disse que sabe quem são esses espiões que passaram informações para os adversários, ele poderia ter chamado esses caras, ou poderia ter pedido, por exemplo, para as empresas que esse jornalista trabalha, para eles serem substituídos, que falou, eu recebi informação que o jornalista tal, da empresa X, passou jogadas ensaiadas do Corinthians para outra equipe, e eu não quero ele mais no treino, seria o direito dele. E por outro lado, o jornalista não precisava ter confrontado o Carille ontem na coletiva da classificação para a final. Então assim, acredito que tem que ter um meio termo. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.